Um caso interessante para contar dessas pessoas que eu treinei, eu cito o caso do meu pai, que é um caso excepcional. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente capacitada em várias profissões. Embora ele exercesse no Exército a área de eletrotécnica, né? Ele fazia parte de geração de energia, distribuição de energia, cuidava dos fortes, das repartições e tudo mais. Embora ele fosse eletrotécnico, né, como o pai dele era, né, percussores da eletricidade do início do outro século, entraram pelo século adentro passado, né, exercendo a profissão. Mas meu pai tinha várias habilidades de marcenaria, de carpintaria, de pintura. Foi pintor artístico, inclusive, muito bom. E um dia eu resolvi dar de presente para o meu pai várias goivas, vários formãozinhos e martelinhos para ele tentar ser escultor de talha de madeira, porque eu achei que isso era a vocação dele. Então, o que eu fiz? Eu ensinei como fazer a primeira, fiz uma planta, um desenho, disse a profundidade que devia cavar, o que não devia, ainda tenho essa talha comigo, e meu pai tornou-se um grande escultor em madeira, tanto para volume tridimensional, como simplesmente para baixo relevo, excelente profissional, porque eu vi nele isso aí. São casos interessantes também. Outro caso, como eu contei do meu genro, ele se tornou um escultor muito acima da minha capacidade de esculpir, que eu sou escultor também. Porque a gente descobre dons, e isso é maravilhoso, você fazer uma pescaria dentro da pessoa e descobrir que a pessoa tinha aquele brilho, aquela aura que precisava ser acesa, né? E que você simplesmente arrisca um fosfinho e aquilo vira uma grande fogueira e a pessoa vai de vento em polpa. E os meus estagiários, eles têm sido assim, eles têm sido formidáveis. Na verdade, quando o estagiário vem trabalhar comigo, ele vem ganhando como se fosse profissional. Jamais paguei menos ao estagiário por ele ser estagiário e porque ele estava aprendendo. Me dedico a ensinar ele, me atrapalha muito, é claro que me atrapalha. Obviamente, se você é um piloto de jato e você vai treinar um aprendiz, ele te atrapalha muito. Se você está dirigindo um carro de corrida e você está ensinando a um outro, ele te atrapalha. Sem dúvida nenhuma, os estagiários me atrapalham muito. Atrapalham a obra, atrapalham a mim, atrapalham os profissionais. Mas há necessidade de plantar. Plantar dá trabalho, gente. Há necessidade de cultivar, a plantinha que você tem que estar regando ali vai te tomar tempo. Não é a mesma coisa que chegar e colher, né? Mas, no entanto, tem se provado ao contrário. Que quando eles chegam para mim mais jovens, ou com menos tempo de faculdade, e interessante que os melhores são aqueles que abandonaram a faculdade e depois voltaram, durante o tempo que eles abandonam a faculdade, eles são excelentes. A faculdade também atrapalha muito. Tudo na vida de treinamento tem desgaste, né? Tem estresse. Mas recentemente, tenho tido muito sucesso com eles todos, tá entendendo? Mas recentemente eu recebi a pedido, eu tinha colocado um anúncio de que precisava e continuo precisando, tanto é que estou com um novato de uma semana, já ganhando como se fosse profissional para aprender, e evidentemente tem vacilado muito, tem errado muito, mas tenho tratado ele mais rigidamente do que antigamente, porque estou numa fase de querer aplicar rigidez, porque deixei de aplicar na última estagiária que eu peguei. Peguei uma estagiária indicada por um profissional empreiteiro que não tem nenhuma qualificação e que fez o meia-culpa diante de mim, né, pedindo. Ele não me conhecia pessoalmente, mas conhecia de nome. Então ele disse, pela sua capacidade, eu gostaria que o senhor fosse o mentor dela, gosto muito dela, como se fosse uma filha, e queria que o senhor treinasse essa estagiária para que se tornasse uma boa profissional, porque eu não tenho como treinar. Eu disse, não, pelo menos ela, vou dar prioridade a ela. Ela chegou recebendo para aprender, levava para ver uma laje, pagava R$100 pela uma visita de meia hora, uma hora. Tá? Me levava para fazer uma vistoria, já sabia fazer vistoria porque dava o meu modelo para ela fazer, dividia com ela o valor da vistoria. E foi assim por diante. Só que ocorreu um fenômeno inverso. Os meus estagiários trazem muito clientes para mim. Os meus ex-estagiários, muito mais. Inclusive clientes deles. Mas isso acontece com todos os empreiteiros que são meus amigos, com todos os profissionais e com todos os clientes. Eles trazem obra para mim, graças a Deus. Eu não vivo de internet, não vivo de mentira. Eu vivo de boca a boca de pessoas que conhecem o nosso trabalho, a nossa dedicação, principalmente a nossa responsabilidade e seriedade. Tá? E resultado, não deu certo. Não está dando certo. Acabou. Por quê?
porque ela trouxe a obra e ela tinha que ser encarada como dona da obra e houve uma total inversão. Então não havia o respeito, não havia nada e ela passou a me colocar numa posição que parecia que eu estava forjando, mentindo que ela era responsável pela obra, que ela que fazia as decisões técnicas, quando não era. Então isso foi um grande erro meu, que vai repercutir muito mal para ela internamente, externamente já repercutiu, mas internamente vai repercutir mais. E eu tenho até que pedir desculpa a ela por ter deixado ela cometer esse erro por minha culpa, tá? Que prejudicou os clientes, prejudicou a mão de obra e prejudicou a ela. A mim nem se fala, porque eu já vinha estressado há um tempo e pedindo, inclusive, a ela que eu não fizesse manifestação técnica. Se me consultar, olha, se todo o trabalho que ela faz, inclusive particular dela, ela submete a mim, todos os meus, obviamente, tem que submeter mesmo, como é que nesse caso, só porque ela trouxe a obra, né, eu dividi o valor igual que eu recebi com ela, por que ela então ia ficar como liderança da obra? É uma inversão grande, um perigo muito grande. Evidentemente, estou vivendo e aprendendo aos 80 anos de idade.